Olá, meninos e meninas, vamos gravar a segunda parte da nossa aula de O Livro dos Espíritos da quinta-feira, dia 26 de agosto de 2021, aula das 20 horas no Centro Espírita do Calvário ao Céu, que está acontecendo desta maneira gravada. Estamos estudando o livro segundo, livro Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 8, Emancipação da Alma. Estamos no item 1, o sono e os sonhos. A questão 404, que pensar da significação atribuída aos sonhos? Aí eles dizem assim, que essas pessoas que interpretam sonhos, muitas vezes não não corresponde, né? Ah, você sonhou com isso, vai ganhar na loteria, joga em tal número, tal bicho, né? No jogo do bicho que é até proibido. Então, não, a doutrina espírita diz, não é assim, mas que os sonhos são reais, que coisas que nós temos durante o sono são recordações ou pressentimentos, né? Como eu falei anteriormente, de vivências no mundo espiritual. Vou aqui relatar uma experiência pessoal. Certa feita sonhei com um amigo, fazia muitos anos acho que eu não via, pelo menos uns 3 anos, e com a sensação de que ele estava precisando de ajuda, liguei para ele e ele disse, eu falei, tá tudo bem, né? Ele falou, não, não está. Eu ontem tive um descolamento de retina. Eu falei, nossa, mas o que aconteceu? Ele falou, eu estava trabalhando e como se um véu, né, descesse do nada tal. E eu, né, fiquei muito apavorado, fui ao médico tal. E aí ele disse assim, é engraçado, eu também sonhei com você, né? Eu tinha sonhado que ele estava precisando de ajuda e ele falou, eu também sonhei com você. E você me apresentava uma pessoa e dizia o nome dessa pessoa. Oh, essa era uma moça, né? Eu falava, essa é a fulana. E ele se recorda no sonho de discordar de mim, que falava assim, não. Era, aliás, o nome da namorada dele. E ele falou, não, essa não é a fulana, né? Eu conheço a fulana é minha namorada, era apenas homônimo. E eu falei, que engraçado, né? Eu sonhei com você, que você precisava de ajuda, e você lembrando aí de eu te apresentar uma pessoa com o nome da sua namorada, mas que não era sua namorada. Tudo bem. Aí passou-se algumas semanas e uma amiga minha, que morava em outra cidade, nunca tinha vindo para Bebedouro, amiga do movimento espírita, ela me ligou, a gente estava conversando e ela falou, nossa, faz aí umas semanas eu sonhei com você e uma coisa engraçada no sonho. Tinha um outro rapaz no sonho e ele era um rapaz bem alto, que aliás é a característica, né, desse amigo. É um rapaz bem alto, assim, parecia um general romano, grandão, e você me apresentou ele. Detalhe, essa moça tem o nome da namorada, né, desse amigo aí. Eles nunca tinham se visto nessa encarnação, ela nunca tinha vindo para Bebedouro, ele daqui e tal. E olha que interessante, para mim ficou retido, a única coisa a hora que eu acordei ficou retido aquela informação de que ele precisava de ajuda. Para ele ficou retida a informação que ele achava estranho do nome, né, da pessoa que eu apresentar ser igual da namorada dele, e ele falava que não era a pessoa, e para ela ficou retida a informação de ser uma pessoa muito alta que eu estava apresentando e tal. Isso é por isso que nós temos que tomar cuidado na interpretação dos sonhos, porque provavelmente, né, nos encontramos, olha que história interessante, nos encontramos, mas cada um reteve muito pouco daquela conversa, do que fizemos juntos, que não sabemos se trabalhamos, se estudamos, se, enfim. Mas é por isso que não podemos falar, não, eu tenho certeza que é isso no sonho. Às vezes a gente retém apenas um pouco. A questão 405, frequentemente se vê em sonhos coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem. De onde vêm elas? Ele falou, olha, às vezes não se cumpre para o corpo, mas se cumpre para o espírito, né? E aí diz que eu vou ler um trecho aqui do fim da 405, ó. As preocupações da vigília, ou seja, da hora que a gente está acordado,
podem dar àquilo que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. A isso é que realmente se pode chamar de um efeito da imaginação. Quando se está fortemente preocupado com uma ideia, liga-se a ela tudo o que se vê. Então a gente não pode desconsiderar que, se eu vou citar aqui, quando eu era bancário, né, trabalhei no Banco do Brasil há alguns anos, fui caixa de banco, e todos os caixas lá, a gente brincava, se dava diferença no caixa, a gente tinha que pagar essa diferença. Então que a gente sonhava com o banco, sonhava com como se estivesse trabalhando no caixa ali, desesperado e tal. Por quê? Porque a gente dormia preocupado com isso, né? Tentando encontrar uma solução, achar aonde que tinha dado a diferença ali, faltando alguma coisa. E por esse motivo a gente sonhava com isso. Isso é nossas preocupações do estado de vigília, que interferem diretamente no nosso pensamento durante o sono, porque a gente continua preocupado com aquilo, né? Então a gente não pode imaginar que tudo aquilo que sonhamos é fruto de desdobramento, de encontros no mundo espiritual. Às vezes são coisas preocupações do dia a dia. Mas ainda sobre a diferença de caixa, aconteceu comigo e com colegas do banco que inclusive não eram espíritas. Acontecia assim, vamos imaginar, fechava o banco lá, a gente ficava procurando, não achava aonde que podia estar o erro, íamos para casa preocupados, dormíamos preocupados, acordávamos com a seguinte sensação: puxa, acho que está no depósito de tal supermercado. Na época era muito cheques, né, que tinha, não era tanto cartão, e deve ser ali no depósito de tal supermercado. Deve ser, olha, vamos imaginar que a gente vai adquirindo essa experiência, por exemplo, uma diferença de R$ 360. Provavelmente foi um cheque de R$ 40 que nós somamos por R$ 400, um zero a mais, e aí dá uma diferença de 360. E aí a gente já acordava com isso, ia lá na fita, a hora que chegava no banco, e descobria a diferença lá. É possível, né, que durante o sono a gente tenha recebido alguma orientação ou até tenha procurado lá na fita e encontrado isso. E acordamos com essa diferença solucionada, né? Então são coisas do dia a dia, materiais, que a gente estava preocupado e foi dormir e continuou pensando e trabalhando em cima daquela preocupação, ok? A questão 406: quando vemos em sonho pessoas vivas que conhecemos perfeitamente praticarem atos em que absolutamente não pensam, não é isso um efeito de pura imaginação? Os espíritos aqui falam assim: bom, como você sabe que a pessoa não pensa nisso? Porque às vezes a gente olha para a pessoa e fala: nossa, aquela pessoa é tão boa, eu sonhei com ela fazendo algumas barbaridades, né? Coisas muito diferentes do que ela prega, do que ela faz na vida. Aí eles dizem: e às vezes nós podemos estar tendo reminiscências de vidas anteriores. Então, uma pessoa que nessa vida nós conhecemos e que é uma boa pessoa, nós podemos ter tido experiências em vidas anteriores com ela, onde ela era bem diferente, cometia atos bem diferentes do que faz hoje. E aí nós temos essa mistura, né? Quer dizer, a reminiscência do passado associado à figura da pessoa na vida presente. Então, por isso que a gente fala: mas essa pessoa nunca faria isso. Bom, nessa encarnação não faria, mas a gente pode estar associando com ações do passado. Na questão 407, é necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Não, os espíritos dizem que às vezes um cochilo, qualquer oportunidade que o espírito tem para se desprender do corpo, ele faz. E às vezes, nesses momentos de cochilo, ele tem alguns lampejos do mundo espiritual. Me lembro de um companheiro da casa, o Alceu, né, que já desencarnou, e a filha mais velha, a Nelly, depois as duas, a Tânia e a Thelma, são gêmeas. E quando a Leni, esposa dele, né, estava grávida das gêmeas, ele na época não tinha
as meninas são mais velhas do que eu, não tinha ultrassom para saber se era gêmeo, se não era. E ele estava preocupado porque era uma gravidez de risco. E ele deu uma cochilada, ele falou que estava, acho que lendo o jornal, assim, deu uma cochilada, e aí ouviu uma voz dizendo assim, não se preocupe, elas virão bem. E aí ele acordou, né, com aquela coisa, falou, era um cochilo mesmo. Elas virão bem, né? Que estranho isso. E não é que foram duas meninas, né, que eles não sabiam nem que eram meninas, nem que eram gêmeas, e vieram bem, acabou dando tudo certo. Então, possivelmente, naquele cochilo, ele pôde ter a percepção dessa informação espiritual. Daqui um pouco voltamos para concluir o nosso estudo de hoje.